Minha nora tentou me envenenar para roubar minha herança e salvar o amante dela. E eu acordei naquela madrugada com a boca seca e o coração batendo descompassado. A casa estava em silêncio, mas alguma coisa tinha me arrancado do sono. Não era um barulho, era uma sensação, como se o meu corpo estivesse gritando por dentro, pedindo socorro. Tentei levantar da cama, mas as pernas não obedeciam. A cabeça girava, a vista embaralhou tudo. As cortinas do quarto pareciam dançar, o teto subindo e descendo, como se eu estivesse num barco no meio de uma tempestade. Eu nunca tinha sentido nada igual. Foi quando ouvi a voz dela, baixinha, sussurrando no corredor. Minha nora, Larissa. Ela achava que eu estava dormindo ou desmaiada, ou sei lá o quê, mas eu ouvi cada palavra. Calma, amor, vai ser rápido. Quando tudo isso acabar, a casa é nossa e eu consigo te pagar. Meu sangue gelou. A casa é nossa, te pagar. As palavras ecoaram dentro da minha cabeça como um sino de igreja anunciando uma tragédia. Eu estava ali, caída na minha própria cama, morrendo aos poucos, e a mulher que eu tinha recebido de braços abertos na minha família estava falando sobre a minha morte como se fosse um problema a ser resolvido. Tentei gritar, mas a voz não saía. Tentei me mexer, mas o corpo pesava como chumbo. E naquele momento, enquanto a escuridão tentava me engolir de novo, uma verdade cristalina atravessou a minha alma. Ela estava me matando. Mas o que a minha nora não sabia é que eu ainda não estava pronta para morrer, e naquela noite eu comecei a planejar a queda dela. Se você já desconfiou de alguém dentro da própria família, se inscreve no canal, deixa o like e comenta "Eu não sou ingênua", para eu saber que você está aqui comigo. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e moro em Fortaleza, nessa cidade que o sol castiga o dia inteiro e o vento do mar chega carregado de sal e de memórias. Nasci num bairro pobre, filha de lavadeira e pedreiro. Minha mãe lavava roupa para os outros de sol a sol e meu pai carregava saco de cimento nas costas até o corpo não aguentar mais. Eu aprendi cedo que nada cai do céu, que se você quer alguma coisa nessa vida, você levanta, você sua, você rala. E foi isso que eu fiz a vida inteira. Casei aos 20 anos com o Raimundo, um homem bom, trabalhador, que vendia peixe na feira. A gente morava num quartinho alugado perto da praia de Iracema, onde o cheiro de maresia misturava com o cheiro de frituras dos bares. Não tinha luxo, mas tinha dignidade. Tive 3 filhos, o Marcelo, meu mais velho, a Jéssica, do meio, e o Caio, o caçula. 3 bocas para alimentar, 3 pares de pés para calçar, 3 futuros para construir. Eu trabalhava de doméstica em casas de gente rica no Meireles. Passava roupa, limpava banheiro, fazia comida. O Raimundo acordava às 3 da manhã para buscar o peixe no porto. A gente se via de noite, cansados, mas sempre com um sorriso um para o outro, porque a gente tinha um sonho, a casa própria. Durante 15 anos, a gente juntou cada centavo. Eu guardava o dinheiro num pote de plástico escondido dentro do armário da cozinha. Não confiava em banco, não entendia dessas coisas. Quando o pote ficava cheio, a gente escondia numa lata enterrada no quintal da minha mãe. Até que um dia, em 2003, a gente conseguiu comprar um terreno no Mondobim. Era longe, era mato, não tinha asfalto nem calçada, mas era nosso. A escritura tinha o nosso nome, Helena e Raimundo. Eu chorei tanto quando assinei aquele papel que o tabelião me ofereceu um copo d'água. Levamos mais 5 anos construindo a casa tijolo por tijolo. Final de semana era dia de obra. Eu e Raimundo, os meninos ajudando, misturando cimento, carregando bloco. Meus filhos cresceram vendo que as coisas vêm com trabalho, com suor. A casa ficou pronta em 2008. 3 quartos, sala, cozinha, um quintal grande com uma mangueira que eu mesma plantei. Pintamos tudo de branco e amarelo. Foi o dia mais feliz da minha vida. Mas a felicidade completa nunca dura muito tempo para quem é pobre, não é mesmo? Em 2011, o Raimundo começou a sentir uma dor no peito. Ele não ligava, dizia que era cansaço. Até que uma manhã ele caiu no banheiro, ataque cardíaco fulminante. Nem deu tempo de chegar no hospital. Eu fiquei viúva aos 53 anos.
Os meninos já estavam crescidos, mas ainda dependiam de mim. O Marcelo trabalhava como mecânico, a Jéssica tinha acabado de ter a primeira filha e o Caio, meu caçula, estava terminando um curso técnico em informática. Eu não podia desabar, eu era o alicerce daquela família. Continuei trabalhando, agora sozinha, sustentando a casa, pagando conta, ajudando os filhos. A dor da viúva é uma dor que você engole todos os dias no café da manhã e só consegue chorar de madrugada, quando ninguém tá vendo. Mas eu sobrevivi, porque a mulher nordestina é feita de sertão e de mar. A gente aguenta a seca e aguenta a tempestade. Quando me aposentei, em 2018, eu tinha uma casa quitada, uma pequena poupança que o Raimundo deixou e a pensão dele. Não era riqueza, mas era dignidade. Era o fruto de uma vida inteira de luta. O Caio, meu caçula, sempre foi o mais apegado a mim. Dormia do meu lado quando era pequeno com medo de trovão. Chorava quando eu saía para trabalhar. Era o meu xodó, eu confesso. Ele cresceu bonito, educado, inteligente. Conseguiu um emprego bom numa empresa de tecnologia e aos 32 anos ele me apresentou a Larissa. Eu lembro do dia, ela chegou aqui em casa num domingo de tarde, usando um vestido florido, cabelo preso num rabo de cavalo, sorriso de propaganda de pasta de dente. Bonita, muito bonita. Dona Helena, que prazer conhecer a senhora. O Caio fala tanto da senhora que eu já me sinto em casa. Ela me abraçou apertada, cheirosa, falando que eu era exatamente como ela tinha imaginado. Me chamou de mãezinha logo no primeiro dia. Trouxe um bolo de cenoura que ela mesma tinha feito. Eu me derreti. Essa menina é um amor, eu disse pro Caio depois, na cozinha. Ele sorriu, orgulhoso, e me abraçou. Ela é especial, mãe. Eu vou casar com ela. E casou. 6 meses depois, numa cerimônia simples na igreja do bairro, com um almoço aqui em casa mesmo. Eu fiz a comida, arrumei tudo, paguei a festa inteira. Era meu filho, meu caçula. Como eu não ia fazer? No começo, ela era mesmo um doce de pessoa. Me ligava quase todo dia. Mãezinha, como a senhora tá? Mãezinha, precisa de alguma coisa? Mãezinha, vou aí fazer um almoço para a senhora. Eu me sentia acolhida, menos sozinha, porque viúva é muito solitário, sabe? Você perde o companheiro, os filhos crescem, se casam e você fica ali, na casa grande, com as paredes ecoando silêncio. Mas aos poucos, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Quando eu falava alguma coisa para o Caio, ela aparecia no meio da conversa. Deixa que eu resolvo isso para a senhora, Caio. Caio está muito ocupado. Quando eu sugeria um passeio, ela dizia: "Ah, mas a senhora não acha que está muito cansada? A gente não quer que a senhora se esforce demais, né?" Ela começou a falar sobre a casa. "Que casa grande para a senhora morar sozinha, mãezinha. Não dá medo? A senhora já pensou em vender e comprar um apartamento menor, mais fácil de cuidar?" E teve uma vez, eu nunca vou esquecer, que ela disse com aquele sorriso doce que ela tinha: "A senhora já trabalhou tanto na vida, devia passar tudo pro Caio logo, para não ter dor de cabeça. Deixa ele cuidar de tudo, a senhora merece descanso." Eu não respondi nada, mas aquilo me deixou com uma pontinha de desconfiança. Por que ela estava tão preocupada com os meus bens? O tempo foi passando. O Caio ficava cada vez mais quieto, mais distante. Quando eu ligava, ele demorava para atender. Quando ele vinha me ver, ela vinha junto e ficava ali, controlando a conversa, desviando o assunto. Até que um dia, há mais ou menos 1 ano, eu descobri algo que me partiu o coração. Eu tinha ido na casa deles levar umas quentinhas, porque o Caio tinha comentado que estava sem tempo para cozinhar. Toquei a campainha, ninguém atendeu. A porta estava encostada. Entrei. Ouvi a voz dela no quarto, falando ao telefone. O tom era diferente. Não era a voz doce da Nora Boazinha. Era uma voz urgente, desesperada. "Eu tô fazendo o que eu posso, Rodrigo, mas essas coisas levam tempo. Você precisa segurar esses caras, pedir mais um prazo. Eu juro que vou conseguir o dinheiro." Meu sangue esfriou. Rodrigo? Quem era Rodrigo?
Eu sei que eles estão te pressionando, amor, eu sei, mas eu tô com um plano. A casa da sogra vale mais de 400 mil. Se eu conseguir que ela doe pro Caio, ou que ela, enfim, quando ela não estiver mais aqui, a gente vende rápido, paga sua dívida e sobra pra gente recomeçar. Quando ela não estiver mais aqui. Eu senti as pernas bambas, encostei na parede do corredor, o coração batendo tão alto que eu tinha certeza que ela ia ouvir. Rodrigo, eu te amo, eu vou tirar a gente dessa. Confia em mim. Ela desligou. Eu saí da casa dela sem fazer barulho, sem deixar as quentinhas, sem falar nada. Voltei para casa tremendo. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei olhando para o teto, tentando entender. Minha nora, a menina que eu tinha recebido como filha, tinha um amante e estava planejando a minha morte para pagar as dívidas dele. Eu chorei tanto que os olhos amanheceram inchados, mas não contei para ninguém, porque eu tinha medo. Medo de estar enlouquecendo, medo de estar interpretando errado, medo de perder meu filho. E foi aí que as coisas começaram a piorar. Larissa começou a aparecer mais em casa. Vim fazer companhia para a senhora. Trouxe um chazinho especial, mãezinha, faz bem para a pressão. Deixa que eu organizo os remédios da senhora para não se perder. Ela trazia comida pronta, sopa, mingau, bolo. Fiz com todo carinho para a senhora. E eu, como uma tonta, aceitava tudo, porque eu queria acreditar que eu tinha entendido errado naquela ligação, porque eu não queria acreditar que alguém era capaz de tanta maldade. Mas meu corpo começou a sentir. Primeiro foram as tonturas. Eu levantava da cadeira e tudo rodopiava. Precisava segurar na parede para não cair. Depois vieram as náuseas, a boca seca o tempo todo, a fraqueza nas pernas. Fui no posto de saúde. O médico disse que era pressão alta, que eu precisava tomar cuidado com sal, com gordura, me passou uns remédios. Larissa se ofereceu para buscar os remédios na farmácia. Deixa comigo, mãezinha, a senhora não precisa sair no sol. E ela mesma começou a controlar meus horários. 8 da manhã, mãezinha, tome esse aqui. Meio-dia, esse. 6 da tarde, esse outro. Ela separava tudo numa caixinha organizadora. Mas os sintomas pioraram. Eu comecei a ter esquecimentos. Eu ia até a cozinha e esquecia o que tinha ido fazer. Abria o guarda-roupa e ficava ali, parada, sem lembrar o que estava procurando. Tinha dias que eu acordava confusa, sem saber que horas eram. Larissa comentava com o Caio na minha frente, com uma voz cheia de pena. Seu filho, acho que sua mãe está começando a dar uns sinais de... Sabe como é? A idade. Talvez seja a hora de pensar em cuidados mais sérios. Cuidados mais sérios. Interdição. Ela estava plantando a semente. E o pior, teve uma noite que eu quase morri mesmo. Era uma sexta-feira. Larissa tinha vindo fazer jantar. Fez uma sopa de legumes, cheirosa, bonita. Coma tudo, mãezinha, faz bem. Eu tomei. Tava gostosa, mas tinha um gosto estranho no fundo. Amargo. Eu ia comentar, mas achei que fosse impressão. Meia hora depois, eu comecei a passar mal, muito mal. O estômago revirou, o coração disparou, a vista escureceu. Eu tentei pedir ajuda, mas a língua estava dura, as palavras não saíam direito. Caí no chão da sala. Ouvi ela gritando, Caio, Caio, vem rápido, sua mãe passou mal. Mas a voz dela não parecia desesperada, parecia representada. Eles me levaram para o hospital. Eu lembro de pedaços, a ambulância, a luz branca do teto, vozes abafadas. Fiquei internada 3 dias. Os médicos fizeram exames, acharam que tinha sido uma crise de pressão, um pico de glicose, não sabiam ao certo. Eu estava viva, mas fragilizada. E foi lá, na cama daquele hospital, que eu ouvi a conversa que mudou tudo. Era de madrugada. Eu estava meio dopada pelos remédios, mas consciente. O Caio e a Larissa estavam no corredor, do lado de fora do quarto. Eles achavam que eu estava dormindo. Você acha mesmo que é a hora de falar de herança, Larissa? A voz do meu filho, cansada.
Se a gente não resolver isso agora, vamos perder tudo, Caio. Você não entende a pressão que eu tô sofrendo? O Rodrigo tá devendo pra gente muito perigosa. Se eu não arranjar esse dinheiro, eles vão vir atrás de mim também e de você. Mas minha mãe não tá morrendo, Larissa. Ela só tá doente. Houve um silêncio pesado, grosso, que cortou minha alma. Caio, quanto tempo você acha que ela ainda tem? Ela tá velhinha, tá frágil, e a casa tá lá, parada, sem uso. A gente podia vender, dividir com seus irmãos, usar a nossa parte para resolver nosso problema. Larissa, isso me dá uma agonia. Agonia? Você prefere ser processado? Perder tudo que a gente construiu? Caio, eu fiz coisas por você, coisas que você nem imagina, então não vem me cobrar consciência agora. Eu fiz coisas por você. Naquela noite, pela primeira vez, eu tive medo, não da morte, mas das pessoas que estavam ao pé da minha cama. Se essa parte já apertou o seu peito, comenta chega de traição dentro de casa e manda essa história para outra mulher que precisa abrir os olhos. Eu recebi alta no domingo. Voltei para casa calada. O Caio tentou conversar comigo, mas eu não tinha forças. Larissa ficou me rondando, oferecendo chá, oferecendo sopa. Eu recusei tudo. Mãezinha, a senhora não tá comendo nada, vai ficar fraca. Eu não tô com fome. Ela insistiu. Pelo menos tome esse remedinho aqui, ó, pro coração. Peguei o comprimido da mão dela. Fingi que coloquei na boca, mas escondi debaixo da língua. Quando ela saiu, cuspi na pia e joguei fora. Foi a partir dali que eu comecei a reagir. Comecei a prestar atenção em tudo, a observar, a anotar. Parei de comer qualquer coisa que ela preparasse. Fingia que estava sem apetite. Jogava a comida fora depois, no saco de lixo fechado, para ela não desconfiar. Comecei a tomar meus próprios remédios, aqueles que eu comprava direto na farmácia, sem passar pela Mombrella. Guardava numa gaveta do meu quarto, trancada com chave. E sabe o que aconteceu? Eu melhorei. As tonturas diminuíram, a confusão mental sumiu. A força nas pernas voltou. Em 2 semanas, eu já estava andando normal, pensando claro. Não era doença, era ela. Ela estava me envenenando aos poucos, colocando alguma coisa nos remédios, na comida, no chá. Eu não sei até hoje o que era, mas sei que estava me matando devagar. E eu precisava de provas. Fui na unidade de saúde do bairro e pedi para conversar com uma médica diferente, uma que eu nunca tinha visto. Doutora Paula, uma moça nova, atenciosa. Contei tudo, chorando, com vergonha, mas contei. Doutora, eu acho que alguém está tentando me matar. Ela não me tratou como louca, ela me ouviu. Pediu para eu trazer os remédios que eu estava tomando, pediu exames de sangue específicos para detectar substâncias tóxicas. Os exames demoraram 15 dias. Quando o resultado saiu, a doutora me chamou na sala e fechou a porta. Dona Helena, a senhora tem traços de benzodiazepínicos no sangue, em quantidade acima do normal. A senhora toma algum remédio para ansiedade? Não, doutora, nunca tomei. Ela anotou tudo, me deu um laudo e me disse algo que eu nunca vou esquecer. A senhora precisa de ajuda policial. Isso não é questão de saúde, é questão de crime. Mas eu não fui direto na polícia. Eu sabia que precisava de mais do que um laudo. Precisava de provas concretas. Porque nora boazinha, esposa dedicada, pesa mais na balança do que mãe frágil e confusa. Fui procurar um advogado, recomendado por uma vizinha, doutor Alberto, um homem de uns 50 anos, escritório pequeno perto do fórum. Contei minha história, mostrei o laudo, falei do amante, das dívidas, das conversas que eu tinha ouvido. Ele ficou sério. Dona Helena, a senhora está numa situação de risco, mas a gente precisa ser esperto. Se a senhora confrontar ela agora, ela vai negar tudo, vai virar a história. A gente precisa de gravações, de provas documentais. Ele me ensinou a gravar conversas no celular. Me ensinou a anotar tudo, horário, data, o que foi dito. Me orientou a não aceitar mais nada que ela oferecesse. E me deu uma notícia importante. A senhora precisa proteger seu patrimônio agora. Fazer um testamento, deixar tudo registrado em cartório. Se acontecer alguma coisa com a senhora, pelo menos seus bens estarão protegidos da forma que a senhora quer. Eu fiz tudo isso.
Fiz testamento, deixei a casa dividida entre meus 3 filhos, em partes iguais, com cláusula de inalienabilidade. Ninguém poderia vender sem autorização de todos. Registrei em cartório, tirei cópia autenticada e dei uma para minha filha Jéssica, outra para o advogado. Mudei senhas de banco, bloqueei qualquer acesso do Caio às minhas contas. Ele tinha procuração antiga, que eu tinha dado quando fiquei doente anos atrás. Revoguei tudo. E comecei a gravar. Comprei um celular velho, baratinho, numa loja do centro. Deixava ele escondido na sala, gravando. Quando ela vinha me visitar, eu ligava antes. E aos poucos fui juntando material. Uma tarde, ela chegou aqui animada. Mãezinha, eu estava conversando com o Caio e a gente teve uma ideia. A senhora não acha que seria melhor a senhora passar essa casa para o nome dele agora? Assim a senhora fica livre de IPTU, de preocupação, e garante que a casa fica para ele sem confusão depois? Gravei tudo. Outra vez, ela comentou disfarçando. Nossa, mãezinha, a senhora tá bem magrinha. Não quer que eu faça uma vitamina? Só bater fruta com leite fica uma delícia. Não, obrigada. Eu não tô querendo. Ela insistiu. Insistiu tanto que ficou irritada. A senhora tá diferente, sabia? Mais desconfiada. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo, minha filha. Gravei. E teve o dia que eu ouvi ela ao telefone de novo. Eu tava no quintal, ela achava que eu tava cochilando. O celular dela tocou, ela atendeu perto da janela da cozinha. Rodrigo, calma, eu tô cuidando de tudo, mas ela é teimosa, não quer passar nada pro Caio. Mas não se preocupa, ela já tá ficando fraca de novo. Daqui a pouco a gente resolve. Gravei. Juntei tudo, levei pro advogado. Ele ouviu as gravações, viu o laudo médico, leu minhas anotações. Dona Helena, chegou a hora. A senhora quer fazer isso de forma judicial ou prefere confrontar diretamente com a presença de autoridade? Eu pensei bem e decidi. Eu queria olhar nos olhos dela quando tudo caísse. Marcamos uma sexta-feira. Eu disse para o Caio e para a Larissa que eu precisava conversar com os dois sobre assuntos importantes da família. Pedi para virem jantar aqui em casa. O advogado combinou de chegar junto com uma viatura da Polícia Civil, já de posse dos laudos e das gravações. Naquela sexta-feira, eu arrumei a casa, pus a mesa bonita, fiz uma galinha assada, arroz, feijão, farofa, tudo feito por mim, nada que viesse da mão dela. Eles chegaram às 7 da noite. O Caio quieto, desconfiado. Ela sorridente. Oi, mãezinha, que cheiro bom! Sentamos para jantar. Eu mal conseguia comer, o coração batendo forte. No meio do jantar, ela se levantou. Deixa que eu faça um chá pra gente, mãezinha. Não precisa. Ah, deixa, é rapidinho. Ela foi até a cozinha, voltou com 3 xícaras fumegantes numa bandeja. Colocou uma na minha frente. Toma, mãezinha, tá quentinho. Eu olhei para a xícara, depois olhei para ela, direto nos olhos. Eu não vou tomar. Ela deu uma risadinha nervosa. Como não vai tomar? Eu fiz com carinho. Eu sei. Silêncio. O Caio me olhou confuso. Mãe, o que está acontecendo? Eu respirei fundo. Caio, você sabe quem é Rodrigo? O rosto dela ficou branco, branco igual papel. Do que a senhora está falando? Ela tentou rir, mas a voz saiu trêmula. Rodrigo, o amante da sua esposa, o homem pelo qual ela está tentando me matar para pagar as dívidas dele. Caio levantou da cadeira. Mãe, que loucura é essa? Não é loucura, meu filho. Eu tenho provas, eu tenho gravações, eu tenho laudo médico mostrando que eu estava sendo envenenada. E eu tenho testemunhas. Nesse momento, a campainha tocou. Eu levantei e abri a porta. Era o Dr. Alberto e 2 policiais civis. Larissa tentou correr, mas para onde? A sala tinha só uma saída. Os policiais entraram, o advogado apresentou os documentos. As gravações foram reproduzidas ali mesmo, no celular dele, em volume alto. A voz dela, clara como água. Quando ela não estiver mais aqui, a gente vende a casa. O Caio caiu sentado de novo, o rosto nas mãos. Ela tentou se explicar. Eu posso explicar, Caio, eu juro, não é o que parece.
Mas ele não olhou para ela. Ele olhou para mim, com os olhos cheios de lágrimas, e disse num fio de voz: Mãe, eu não sabia. Eu juro que eu não sabia de tudo. Eu acredito que ele não soubesse do veneno, mas ele sabia do amante. Ele sabia da pressão dela. E ele ficou em cima do muro, fraco demais para me defender. Larissa foi intimada a prestar depoimento na delegacia. O processo corre até hoje. Tentativa de homicídio, estelionato emocional, associação criminosa. Ela responde em liberdade, mas com medida protetiva. Não pode chegar perto de mim. O Rodrigo, o tal amante, apareceu. Estava devendo para agiotas mesmo, quase R$ 200.000. Jogo, aposta online, um viciado. Ela estava tão cega de paixão que achou que matando a sogra ia salvar ele. Naquela noite, eu não morri como eles tinham planejado. Quem morreu foi a imagem de mãe boba que eles achavam que eu era. Hoje, eu moro sozinha de novo, mas não me sinto sozinha. Sinto que recuperei minha vida. O Caio sumiu. Não some de verdade. Ele liga uma vez por mês, pergunta se eu tô bem. Mas não vem aqui. Não tem coragem de olhar para mim. Acho que a vergonha é maior do que o amor que ele sente. Ou talvez ele nunca tenha sentido amor de verdade. Não sei. E tô aprendendo a aceitar que eu nunca vou saber. A Jéssica vem me ver toda semana. Traz a netinha, fazemos almoço juntas. Ela chora quando lembra do que aconteceu. Mãe, eu nem acreditei quando a senhora me contou. Mas ela acreditou e me apoiou. O Marcelo também. Ele queria ir atrás da Larissa, dar um jeito nela, como ele disse. Mas eu segurei. Não, meu filho, a justiça está cuidando. Vingança é deixar essas pessoas se destruírem sozinhas. Eu faço terapia agora. Uma psicóloga que atende no posto de saúde me acolheu. Me ajudou a entender que não foi culpa minha. Que amor de mãe é lindo, mas tem limite. E que quando alguém quer te destruir, você tem o direito e o dever de se proteger. Entrei num grupo de idosos da igreja. A gente se reúne toda quinta-feira, toma café, conversa. Tem outras mulheres ali que passaram por traições, por abandono, por gente da própria família que tentou se aproveitar. A gente se apoia, a gente se fortalece. Eu voltei a pintar a casa, troquei as cortinas, plantei rosas no quintal. A mangueira que eu plantei há tantos anos está enorme agora, cheia de frutos. Eu colho manga todo verão e distribuo para os vizinhos. A casa continua sendo minha, está no meu nome, e quando eu partir, vai ser dividida entre meus 3 filhos, como eu quis. Mas enquanto eu tiver vida, aqui é meu território, meu espaço, minha conquista. Tem gente que me pergunta, mas a senhora não sente raiva? Sinto, claro que sinto. Tem dias que a raiva aperta o peito que eu preciso sair para andar, respirar, deixar o vento do mar levar. Mas a raiva não me controla mais, porque eu aprendi uma coisa: a melhor vingança não é destruir quem te fez mal, é não deixar que te destruam. Eu podia ter morrido. Podia ter caído no golpe. Podia ter assinado papéis, doado bens, entregado minha vida de bandeja. Mas eu não entreguei, porque eu sou filha de lavadeira e de pedreiro, porque eu construí tudo que eu tenho com as minhas próprias mãos, porque eu sou nordestina, sou guerreira, sou resistente como mandacaru no meio da seca. Se você que está me ouvindo agora passou por algo parecido, se você tem medo de alguém dentro da sua própria casa, se você sente que está sendo manipulada, usada, controlada, acorda. Não espera até quase morrer como eu. Busca ajuda. Procura um médico, um advogado, um assistente social, um amigo de verdade. Protege teus bens, protege tua vida. Porque amor de filho é lindo, amor de família é sagrado, mas quando esse amor se transforma em armadilha, você tem o direito de se libertar. Eu perdi a nora que fingia me amar. Talvez tenha perdido o filho que eu idealizava, mas recuperei a mulher que eu precisava ser. Se essa história te acordou por dentro e te deu coragem para se proteger, comenta.
Eu escolho a minha vida e compartilha esse vídeo com outra mãe que precisa ouvir isso hoje.